E o assunto é, mais uma vez, Renato Portaluppi. Mas dessa vez um assunto que não diz respeito ao campo de jogo, que também não diz respeito à parte tática. A gente tem escutado, e as redes sociais estão reverberando muito isso, que o Renato Portaluppi tinha que fazer o time jogar mais do que está jogando nesse momento. Mas o que eu quero discutir aqui não diz respeito à questão relacionada ao Renato dentro do campo, porque dentro do campo a gente sabe que, estando jogando aqui, a gente tem um pouco mais de subsídio para falar. E nesse momento a gente está sem futebol. A gente faz críticas, eu particularmente tenho muitas críticas ao trabalho do Renato dentro do campo. Para mim o time do Grêmio diminuiu nos últimos tempos e passa exclusivamente pela questão tática, pela dificuldade tática que o Renato enfrentou. Eu acredito que ele treinou pouco o time tinha que estar mais organizado nesse momento, principalmente com os jogadores que tem, mas não é essa a discussão nesse momento. A discussão diz respeito a feridas que o Renato construiu e as cicatrizes que ou ele coloca, ou ele tapa essas feridas, ou ele vai ter muita dificuldade interna nesse momento. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, em época de isolamento, em época de ficar em casa, lembrando que a gente não está em casa aqui porque a gente tem um trabalho essencial de comunicação para as pessoas. Vocês estão vendo ali muitos trabalhando home office, mas a necessidade de se estar aqui, de se trabalhar e continuar passando informação para vocês aqui através do Grupo Bandeirantes. Renato Portaluppi, o que aconteceu? O Grêmio, a partir do momento em que houve aquela coletiva, que o Renato botou a máscara, que o Renato foi para frente e foi muito elogiado por todos, pedindo o cancelamento do campeonato, que acabou acontecendo um dia depois. O Renato foi muito elogiado por todos. E essa é uma realidade que a gente não tira, porque sabe da força e da liderança dele. Mas depois disso, o Renato foi contraditório. Na segunda-feira, o Renato jogou futevôlei. Aí, foi folga o primeiro dia, ainda não estava formado. 3 dias depois, ele apareceu na praia jogando futevôlei de novo. E o que mais chateou, no último domingo, ele estava caminhando naturalmente na beira da praia com os amigos, batendo foto e tal. Isso foi registrado por alguns sites de fofoca lá do Rio de Janeiro. Só que, ao mesmo tempo, em Porto Alegre, os dirigentes do Grêmio estavam hospitalizados. O presidente Romildo estava com coronavírus. E existia uma grande preocupação aqui com relação a tudo que o Grêmio ia passar. E vai passar. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista também de reorganização das suas coisas. E a liderança do Renato seria importante nesse momento. Só que o Renato estava vivendo o mundo dele. Aí vai se dizer, mas ele está em férias. Ele está em férias. Assim como muitos jogadores estão em férias e estão montando situações. O que a gente precisa colocar, e é em cima dessa questão que nós estamos falando, essa realidade de ser ídolo, ela obriga e pede mais do que simplesmente algumas situações que a gente está acostumado a ver. E o Renato deu quase nada. Deu quase nada. E isso, nesse momento, machucou. Frases como, ele se acha acima do bem e do mal. O mundo dele vira em torno do próprio umbigo. Isso a gente está ouvindo de todas as classes, de todos os estágios do Grêmio. Desde o torcedor mais simples, até até as mais altas estruturas do Grêmio. Tá? E não estou falando aqui do presidente, pelo amor de Deus, não conversei com o presidente Romildo sobre isso. Eu só estou dizendo que estruturas importantes também, de grandes gremistas com voz ativa. Então, essas realidades, elas estão abertas. As feridas foram abertas. Quando se tem Marco Bobsi, Adalberto Praz, o presidente Romildo doente, e não se tem nada além disso, e tem um Renato alienado do planeta, se machuca. Machuca. E essa lesão, entre aspas, que foi causada pela alienação ou por estar avesso às coisas do Grêmio, deixou um pontinho muito ruim dentro da própria história recente do Renato. Por quê? Porque as pessoas esperam, neste momento, de líderes que estejam abraçados à causa, abraçados à bandeira. E não foi o que a gente notou. E isso, de certa maneira, ou arruma
ou arruma, e eu torço para que arrume. Eu torço para que o Renato dê um estalo e venha fazer o trabalho que precisa fazer, que é se associar às coisas do Grêmio, se associar às pessoas que estão ali e vá para a linha de frente para ser propositivo e não para dar mau exemplo. Eu torço para que isso aconteça, porque a gente sabe da força dele e sabe que o Grêmio nunca vai ter um ídolo parecido com ele. Então, que se faça isso, que tenha essa visão rápida para se construir mais uma vez e continuar construindo a linda história que o Renato tem à frente do Grêmio, dessa relação que só o Renato e o Grêmio conseguem construir. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê joinha e vamos seguir o caminho. Um grande abraço e até a próxima.